Amantes do Cinemerda, sejam bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome não é Gask, meu nome é... Não tenho nome, é um segredo pra você. Porque a gente não se conhece. Você acha que eu digo, você fala que eu compartilho meus segredos com a internet? Não compartilho. Sou esperto. Fiz ProErd. Vocês estão vendo, Deu a Volta. Caralho, ficou uma merda. Que foi isso? Eu não sei, cara. Isso era um ensaio ou era certo? Esse é um daqueles momentos que o Leonardo tá com tanta vergonha dele mesmo que ele tá com o mamilo duro. Que foi isso? Olha o overshare. Não, mas ele falou isso a vez que ele fez o episódio do... Ai, falou mano, mesmo, que falou da mesmo. hora, Tô com vergonha velho. que tá com o mamilo duro. Quando ele cantou o funk, eu acho que foi. Exatamente. Que parecia latim. Quando ele imitou o padre. Nossa. O padre que virou fã, eu não sei mais o que aconteceu. Mano do céu, que situação. Que isso, cara? O que tá acontecendo com a gente? Meu nome é Léo, estamos aqui com a Bala. Bala, manda aí. Oi? Como você está hoje? Ah, tô bem. Eu tô com vontade de ir no banheiro, mas eu tô segurando aqui. Vai lá fazer xixi. Faz mal pra saúde. Faz uma Ah, pessoa. fazer o quê, né? Sair da infecção. Com o tanto de convidado que a gente tem aqui hoje, você Olha, vai voltar... dá tempo. Se o seu banheiro Vou lá não for fazer fora pipi. de casa... Filme deu a volta, rápido. Acho que ela já foi. Ele... Não, eu tô aqui, fala. E aí, o filme deu a volta, não deu? Então, o filme deu a volta, mas não no mesmo sentido de que normalmente dá a volta as coisas. O filme deu a volta porque eu gostava muito dele e agora eu odeio. Ô, louco. Isso é muito Sad- importante, hein? Então, Sad reactions only. Estamos aqui com o Gask. Como vai, Gask? Eu tô me masturbando pela fotografia desse filme. Importante. Caralho, Importante. específico também. E esse filme aí deu a volta pra você ou não? Eu não sei o que você vai falar no episódio de hoje. Eu me abstenho de comentários. Tá bom. Ô, louco, Mai, cara. Estamos aqui com a Mai. Como vai, Mai? Tô bem, Vai bem? Hidratada? sempre. Muito bom, muito importante. E esse filme de hoje, deu a volta ou não? Ai, esse filme é tão desnecessário que ele não merece nem o meu comentário se deu a volta ou não. Muito bom. Vamos guardar assim mesmo. Queria lembrar que foi a Mai que falou que era pra gente descer a porrada no Léo por escolher esse filme. Nando, como Oi. você está nesse maravilhosa noite? Depois de jantar 2 maçãs e uma colher de mel e tá tomando uma cerveja, eu tô ótimo. Eu acho que você está abastecido o suficiente para esse podcast. Mel faz Sim, mal, cara. foi uma... Colocando a média da minha alimentação de estudante aqui, tá acima da média hoje. Exatamente. Estamos aqui com dois grandes especialíssimos Ah, não convidados. precisa perguntar pra mim não, se deu a volta. Deu a volta! Porra, eu ia falar que não, o filme é mó bom. Tomar no cu. Deu a volta, velho. Ih, ok, tá bom. Estamos aqui com dois especiais convidados. Primeiro, o já da casa, que é o Pedro. Olá, Pedro. Opa, tudo bem, gente? Você tá bem hoje? Tô tranquilo. Preciso estender a roupa, mas tô tranquilo. Tá calor o suficiente pra ela secar onde ela tá? Porque quando tá, eu não mexo. Não, ela tá dentro da máquina. Ah, complicado. Deixa a máquina E esse ligada de hoje? sem água até ela secar. E esse filme de hoje, deu a volta pra você? Não. Ah, importante. E estamos aqui também com o grande Nick. Nick, como é que você vai? Oh, muito bem. Tão bem quanto uma pessoa que assistiu pode estar. O que é muito pouco bem. A gente fala depois, a gente fala tipo, depois. Nossa, quem que fez a polícia da pauta? Eu. Nossa, a polícia da pauta tá com asma. Sabe quando o carro desliga, só que a sirene tá ligada? E faz... Só sei por filmes isso. Então o filme de hoje é pra você, Nick. Deu a volta ou não? Deu a volta, mas de um outro jeito. Acho que não do jeito certo. Caralho, Ó, hoje eu comecei, porque hoje é meu aniversário, o Gask já ele entra. Antes de eu passar o bastão pro Gask, eu quero propor um desafio ao ouvinte. Quando você descobrir o filme que a gente tá falando, por acaso você nunca viu, não desligue. Por quê? Hoje, a gente vai tentar provar um ponto que eu tenho, de que é que, na verdade, esse filme ele é ruim. Só que todo mundo vê puxando o saco dele, falando qualquer tagline que eles leram, falando título de livro, de vídeo que eles viram na internet e opinião de cinéfilo de merda. Aí, como é que rola? Esse filme, na verdade, é ruim. Você vai escutar esse podcast e você vai assistir ele com a nossa mentalidade de que esse filme é ruim. E aí você vai ver e você vai ver que o nosso ponto tá certo. Posso fazer um comentário? Hum. Eu já ia começar dizendo que eu acho o filme sensacional e lindo, porém, eu assumo que o simples fato de você ter sugerido essa merda pra gente assistir eu percebi isso com 30 segundos de filme. Eu assisti esse filme com o mindset deu a volta, com o olhar deu a volta. Eu Isso não é fui bom, capaz, isso é bom. cara, a minha cabeça digeriu esse filme ao contrário. Tipo, Exato. Gente, não tem como digerir esse filme do jeito certo. Eu quero fazer também um adendo aqui de que esse filme, ele esteticamente ele é lindo e o roteiro, foda-se, nem sei se tem roteiro. Nem...
Nossa, eu vou falar do roteiro. Eu deixei pode no ficar mudo. tranquilo. Eu deixei no mudo e assisti o filme e foi lindo. Você nem precisa deixar no mudo, né? Só deixar tocando. E eu gostei do só pular statement os que diálogos. eu gostei do que o Léo falou no começo, de que o filme não precisa ser aclamado. Se é aclamado, você não precisa ir na onda de todo mundo. Isso. Você pode falar que o filme é ruim, é isso, mano. Foda-se. Você não precisa fazer um curso pra gostar do filme. Esse filme dá a volta na velocidade 2. Não A precisa ideia fazer é- 3 doutorados vocês pra me gostar de um filme, mano. Se você não gostou, foda-se, mano. Se você gosta de Shrek e não gosta desse filme, mano... Eu gosto de seja Shrek. feliz, Mano, velho. olha o elastismo teórico do Gask pra dizer que Birdman é ruim. Você tá vendo, né? Ele tá chegando, daqui a pouco ele fala, por exemplo, Birdman é uma bosta. Aí, ó. E pra você, Léo, o filme deu a volta? Não, esse filme não merece. Então, Cara. o filme não deu a volta. E agora, então, eu vou arrancar o Dave do... Dave não, caralho. Eu vou arrancar o Ron do trem aqui e vou continuar dando conta dessa merda aqui. E Manda pra aí. quem tá se perguntando que deu a volta, Pedro, lança aí. Então é assim, deu a volta, é tipo quando você tá em um lugar sem gravidade, mas você usa um sapato de velcro pra poder ficar de ponta cabeça, pra poder entrar na mesma porta que dava pra você ter entrado antes de ficar de ponta cabeça. Caralho. Caralho! Porra, muito bom. Que isso, hein? Muito bom. Tá de parabéns. Eu acho que entra no top 5 aí. Tá ótimo. Bom mesmo, bom mesmo. E pra quem quer mandar e-mail, falar com a gente, fazer qualquer coisa aí, Léo, boa sorte aí pra você, mano. Seu presente de aniversário. Ah, muito obrigado, muito Contatinhos. obrigado. Eu quero que vocês todos morram. Então, peraí. Nossa, Léo. Nossa, Léo. Ó, pela primeira vez eu tenho que desativar meu áudio, porque eu preciso muito ouvir o que eu tô fazendo, porque senão eu faço merda. Ele vai bater punheta. É isso que você é isso que Ele você vai chama de bater contatinho. punheta e código Morse pra passar os Esse é o meu presente pra vocês. Nossa, cara, me afastei do note aqui. Não quero, não puedo. Não quero, não puedo. Mas o que é Golden Shower? Gask, me deixa surdo. Agora eu não quero também. Ó, vou lá, hein. Somebody save me. Só pra não ficar em silêncio. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje vamos acompanhar mais um grande episódio do seu podcast favorito. As notícias que chegaram até agora na cabine é que o episódio vai ser dedo na ferida de você que é metidinho a inteligente. Não gostou? Passa o endereço e a gente resolve no beijo pelado. O episódio de hoje já vai começar. Enquanto isso, um lembrete aos nossos ouvintes. Podcast é Deu a Volta. Escute enquanto bebe uma glacial, a cerveja mais barata que não faz o torresmo voltar. Aproveite e nos siga nas redes. Twitter, @Deu a Volta. Instagram, @Deu a Volta. O site é deuavolta.top. Eu repito, deuavolta.top. A página do Facebook é Deu a Volta. E o nosso correio eletrônico, contatinho, @deuavolta.com.br. Mande o seu recado. E o grupo do Facebook, para todos os ouvintes, é Deu a Volta de Cinemerda. No Facebook, minha gente. No Facebook, Deu a Volta de Cinemerda. Caramba, que bonito. Foi bem Nossa, ensaiado. eu achei que eu tava no Projeto Humanos. Eu não sabia. Ô, Diógenes. Mas adianta fazer isso pra filme ruim? Ficou entre tá vendo? projeto humanos e vendedor de pamonha, velho. Nessa pequena margem. Na verdade, eu me perdi nessa ideia e eu fiz. Eu tenho uma versão anterior que é eu narrando uma luta de boxe e ficou muito complexo. Ah, aumenta a velocidade aí em um e-mail na hora que. Nossa. O Léo é sensacional que, tipo, o primeiro contatinho, ele mirou em latim e virou um funk. É verdade. Dessa vez, ele mirou em algum lugar e saiu... Ele mirou em narração de boxe e virou o Fernando da perua que vende alface lá em Hortolândia. Exatamente, O eu carro não do sei o que eu Morango. faço, eu não sei o que eu faço, eu não tenho o menor controle sobre nada. Você tá indo bem. Não é à toa que você virou morar em São Paulo, tá morando em Guarulhos, né? Isso é tão real que é triste. Mexeu na ferida dele agora. Bichando a Cara, ferida não. agora. Tamo Cara, junto, não. Léo. Vamos lá, macaco aí, hein, mano, ó. Ai, gente, como esse episódio é contra gente chata, eu queria pedir que todos os ouvintes ouvissem esse episódio na velocidade 1,5 e falassem pra Gazanzeta que todos os podcasts ficam melhores assim. É verdade. Nossa. Ah, não faz isso, eu tô aqui, dá mó trampo. Mó trampo pra fazer edição. Esse episódio é uma
homenagem ao filme, ele vai sair em 0.75x, manja. Exato. Ô Pedro, coloca a introdução mais devagar, daí a pessoa vai aumentar a velocidade pra ficar no normal. Bom, Coloca 3 minutos e 47 de tela preta. Só. O Gask tava mais estressado do dia A do gente filme, pode velho. trocar a nossa introdução normal por uma música clássica muito comprida que a gente vai tocar inteira. Nossa, Aí. não, gente. 15 vezes. Pensa, esse pode ser o final, porque é isso aí. E falando do filme agora, Nando, lança o resumo do filme aí, um tweet. Cara, esse filme é igual parir um bebê no espaço. Deve doer pra caralho, mas depois que termina, dizem que vale a pena. É igual parir um bebê pelo cu, né? É que nem parei um bebê no espaço. Voa poça aí na nossa cara e você não sabe onde você tá. E você tá sofrendo em silêncio, porque ninguém pode te ouvir. é que nem pariu o bebê no espaço, ninguém escuta você gritar, né? Nossa, ficou dark, hein? É exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é o filme 2001. Uhul! Fala o nome inteiro, fala o nome inteiro. 2001... Uma véia no espaço. Uma Odisseia no espaço, isso. E curiosidade aqui, ó. Vovozona no espaço. 2001, porque 2001 é a quantidade de minutos que esse filme tem. Exatamente. Eu tenho uma pergunta técnica pra vocês. Vocês também conferiram se o player de vocês estava certo? Claro. Sim. Em algum momento do filme você deu uma mexida no mouse assim, tipo, caralho. Isso. Não, isso. Cadê a imagem? Na Tá verdade, eu não rolando? conferi porque eu pulei esses 3 minutos de tela preta. Tela plana. Cara, eu assisti recentemente. Terra plana. Terra plana. Meu, eu imagino as pessoas no cinema nesse momento, que com certeza a galera ficava gritando com o projecionista, falando, tá quebrada essa merda! Bota Pois é. Esse foi um filme lançado em 1968. Ele foi dirigido pelo aclamado Stanley Kubrick. O roteiro é dele e do Arthur C. Clarke. Clarke, que é um É. puta de um autor de ficção científica. Ele é Sim. físico. E ele foi produzido pela NASA. Ele teve um orçamento de 12 milhões de dólares e ele arrecadou até agora 190 milhões de dólares. Até agora. Mas como não para de assistir hipster e... Mano, sério, em São Paulo, toda semana esse filme tá em cartaz em algum cinema. Sim. Então ele vai continuar arrecadando, velho, eternamente. Que lugar maravilhoso. Peraí, esse filme, de quando ele é? 1968, né? Então, peraí, 67, 2019... Qual o orçamento? 12 milhões. 12 milhões. Você vai calcular A Dinheiro de inflação. hoje? a Calma inflação? aí. Esse filme custou... Nossa, ele custou caro? Ele custou 100 milhões. O detalhe interessante é que demoraram 5 anos pra fazer ele também, né? Sim. Imagina pra editar isso, você tem que assistir isso pra editar, né? Não, eu imagino porque na edição, mano, você imagina o quanto os editores não dormiram. Era tipo 6 equipes de edição porque elas ficavam dormindo e tinha que... Porque eles se aposentaram no meio. Sabe a cápsula da viagem? Tinha uma daquela pra equipe de edição, entendeu? Pra eles Eu não sei que eles morrerem no fazem. tempo, eles ficavam, tipo, um tempo apagados e um tempo editando o coisa. Ó, Pedro deve saber bem como é editar uma parada. E pela fama do Kubrick, imagina quantas vezes não foi gravado cada take, cara. ó, eu não sei Só. quantas vezes cada take, mas eu sei te dizer qual foi o tamanho do bruto. Era 200 vezes. O Gas. É 200 vezes o tamanho do corte final. Jesus, amado. Delícia, cara. Que Exatamente. delícia. É Kubrick aí, né? Falando em edição, se alguém dá pra reeditar esse filme pra ele ter 35 minutos. Ah, com Nossa, certeza. se fizer um AMV, fica melhor que o filme. Vamos então agora imaginar como foi o briefing na sala. Bala, você vai ser a senhora NASA, beleza? Tá. Deixa eu pensar como que seria a senhora NASA. Na verdade, a senhora NASA é um homem branco, na verdade. É, então o senhor NASA. É, senhor NASA. Como que é o senhor NASA? Ele é o Mad Men. Mad Men? Olha aí, é verdade. Ele é Eu o não cara, sei imitar o Mad Men. Como é que o Mad Men é? é o cara que narra o... Olha, você tá com É assim, ó. muito caro, tomando um uísque muito caro, fumando um charuto muito caro e batendo na bunda de uma mulher. Com É. terno Peraí, de então, eu preciso de um cigarro. Pera lá. Mas bala, Fumando Luke bala, Strike bala. com Eu tenho uma terno de 20 mil eu tenho uma dólares. dica melhor. Você fala com um queixo grande. É isso. Eu sou o queixo rubro, é isso? É isso, É, exatamente. você é o cara do Cepacol. Cara de cepa... Peraí, eu vou precisar ficar em Cara. pé, eu vou precisar abrir a janela e eu vou precisar pegar um cigarro. Você espera um minutinho? Nossa senhora, pera. Eu derrubei tudo porque eu quero ver qual é a cara do Cepacol. O Cepacol não tem um cara. Peraí, como assim você não sabe da Como cara do assim, Cepacol? cara? Puta, o Quantos anos Cepacol você tem tem? um cara, velho. Mano, é o tipo Johnny Bravo brasileiro. Eu Nossa. nem sabia que o Pacol tinha cara. Gente, É, não, é um
Porra! Toda sala de Ok. aula tinha alguém com o apelido de Cepacol. É verdade, é verdade. Eles achavam que era por causa do hálito dele. Então tá, então eu sou um cara de terno, rico, grande, com queixo grande, com uma mulher no meu colo. Deixa eu Um perguntar pra terno você. de $20 mil. E você tá fazendo carinho no guepardo. É o Johnny Bravo, Bola. É. Uhum. Boa tarde, senhor Nasa. Boa tarde, senhor Nasa. Não, peraí. Pom, 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 bom, 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 bom. Tem aquela desafinada do vinil, né? Pam, pam! Vocês vão continuar fazendo, ó, perder meu tempo ou vocês vão falar logo? Você não sabe de nada ainda. O senhor não tá ligado, o senhor não tá ligado. Você tem muito tempo? A gente precisa bater um papo aqui, mas precisa de um certo tempo. É. O senhor, A gente não o tá senhor- com pressa. Aham. O que o senhor acha de ácido lisérgico? Ah, eu não sei, por que tem uma mulher aqui? Ah. Ih! Vocês não vieram me ver, não, o filme? Ah, ela é lésbica, então tudo bem. Ah, Desculpa, eu esqueci meu capacete de aviador em casa. Tá aí, ó. não, o que vocês querem aqui? Eu tô preocupado a aqui, gente lançando foguete. tá com Dinheiro. TCC pra fazer e a gente queria gravar um filme Aham. Eu não sei se o senhor entendeu, mas essa é a nossa vibe. no espaço. Então, ok. Eu vou refazer minha pergunta. O que o senhor Eu acha vou de ácido refazer a minha lisérgico? pergunta. Não, você fica quieto aí. Eu vou refazer a minha pergunta. Por que tem um hippie aqui? Senhor, o Kubrick é o diretor que a gente trouxe. Isso. Ah, é o Kubrick. Que É, esse não é o cara lá que fez. Ele fez esse 2000? negócio É aí. isso mesmo. Então, a gente tá aqui pra fazer um acordo. Vocês financiam um filme nosso. Sabe aquele rolê que aquela galera ali do leste europeu, pá, os Os russos comunistas. É. Então, eles estão meio na fita de colar na Lua, né? É. Então, o que você acha, assim, da gente... Vocês financiam um rolê nosso aqui, um TCC nosso, Uhum. que a gente tá querendo vender essa Uhum. arte. É. E a gente aproveita um corte das filmagens aí e fala que vocês foram pra lá primeiro, porra. Isso. Já faz Pô, tudo junto. eu gostei dessa ideia, porque dates aqui tem que sempre chegar antes, né? O importante é humilhar o inimigo. Eu tenho que humilhar esses comunistas sujos, velho. Esses vermelhinhos aí. Você já ouviu falar em computador? Computador, acho que a gente tem umas coisas assim aqui, mas não sei, eu só, Deve ter. eu só cuido do dinheiro aqui. Mas vocês viram que toda a equipe lá que tava nas naves era todo mundo hacker, porque os computadores não tem mouse. E só Você sabe hacker. que... Você sabe Mas nos que- 60, nem computador tinha mouse. Então era todo mundo hacker. Senhor NASA, você sabe o que é um hacker? É aquele negócio que você põe os pratos pra secar? Isso. É isso mesmo. Você quer isso. ver um filme sobre isso? Pode ser, quanto custa? Quanto que retorna? Qual é o lucro? Olha, o lucro. Então, a gente queria 12 Cadê a sua voz de lésbica? O lucro. Vai vir há alguns anos. Alguns anos. Pouquinho, pouco ano. Pouca Cerca coisa. De... Exatamente. Tá, ó, contanto que a gente chegue na Lua antes dos Comuna, por mim tudo bem. Mas assim, vem cá, espaço a gente tem, Lua de mentirinha a gente tem também. Mas assim, a gente tem umas terras aqui que a gente fala que é da Lua, a gente pega ali no cantinho ali, a gente Isso. tinge de cinza. Isso. É, total. Sabe, só pra gente poder fazer, porque assim, a gente tá precisando de um esquema aqui, sabe? Porque tá foda, a gente fala que a gente tá fazendo um monte de coisa aqui, que a gente tá mandando foguete pra Lua, mas a gente é tudo garrafa pet, sabe? A gente filma de pertinho e fala que saiu. E aí a Coloca um gente... Mentos na Coca-Cola, né? Não Aí vai a ser gente, nada. o que a gente conseguiu inventar foi um rojão que passa a estratosfera, mas assim, o resto não dá, entendeu? Não, seu Nasa, fica tranquilo, porque 2 capial com uma enxada faz buraco na terra até parecer a lua. Fica suave. Não, mas Garante. vocês sabem como é a Lua? Porque a gente também não consegue ver, a gente não tem essas coisas de telescópio, tudo mentira. O Galileu fez um lá, mas a gente não sabe fazer. Ninguém tem. Se vocês não tem, ninguém tem. A gente vai inventar uma lua. Isso. Inventar A uma gente Lua. pode Gostei, basear gostei. na lua lá do Viagem à Lua lá, que tem Tá, bolso, mas tem- assim, assim, não que eu seja ignorante, mas a Lua ela é redonda? Não, claro que Porque não. vai ficar foda, entendeu? Ah, então tudo bem, se for que nem a Terra aqui, é só a gente jogar a Terra por cima e fica igual, né? Isso. Aí.
A treta é que os comunistas já descobriram que ela é plana. O que a gente vai fazer entendi. é provar que a gente vai vir com o argumento mais forte que ela é redonda, com imagens, entendeu? Tô usando toda a tecnologia ali daquele... Apaga o cigarro, cara. Mas tem que botar uma bandeira lá, hein? Tem que botar uma bandeira lá, hein? Bota a bandeira. Tudo bem. A gente Tem um pode plus desenhar também. uma rola gigante na Lua? Tem um plus também, o que Dá você pra pôr acha? uma rola gigante na lua, mas vai ter que ser uma rola chata, porque a rola não é redonda. A gente pode fazer também uma homenagem, eu fiquei sabendo que o senhor teve um filho recentemente aí, com a sua esposa e tal. O que você acha Não de a gente sei, pegar deve as... ter tido, não tá em casa, não vou pra casa. O que você acha de a gente pegar as imagens? Era minha esposa, eu achei que era secretária. Eu não lembro se eu tenho esposa, devo ter, mas assim. A gente podia pegar as imagens dessa criança maravilhosa, aquele ultrassom que vocês fizeram com a tecnologia da NASA, que eu sei que você deveria estar... Você quer não pôr deveria a criança. Você quer pôr a criança o quê? Você quer pôr a criança no filme? É isso? no Vai ser filme, ator pô, do filme? você- Eu não vou pagar, não. Não, porra. Sabe o aborto que a sua secretária acabou de fazer ali? Caralho. Sei. A No gente. filme. Sei. Botar o aborto no filme. Porra, Ô, seu gostei, NASA, gostei. Eu gosto dessas coisas. Você não vai ter um filme, você vai ter uma arma letal pra matar a galera de tédio. Aham. Olha aí. E, Não, e entediado eu digo já tô. mais, Porra. ó, eu vim do futuro e eu sei que esse filme foi feito. Se você der o dinheiro pra fazer, a gente não faz você assistir, porque todas as outras pessoas do mundo vai ser Vou obrigada a assistir. assistir. Eu não vou assistir. Mas assim, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. O FBI, ele veio aqui me perguntar semana passada se a gente podia emprestar umas gasolina pra eles, umas coisas assim, uns combustíveis de foguete, porque eles estavam fazendo uns testes de LSD numa galera aí e tal. Dá pra gente, usar isso no filme e poder botar umas mensagens subliminar no meio e tal, pra ver Com se certeza. a gente testar pra ver se essas merdas funcionam, porque a gente tem um joguinho pra fazer mais pra frente também lá na década de 80. Bom, o Tá rapazinho preparado e tal. do Instituto de Artes ali, ele tem um plano muito bom ali de colocar uma parada alucinógena que vai... Todo mundo que tiver no cinema tiver 3% de tendência a isso, vai ter um ataque epilético ali. Não... Esse barbudo de cabelo preto aí? É, aquele Esse barbudo de cabelo preto. O barbudo de cabelo Aquele- preto verdinho ali? É aquele que tá babando no chão. Entendi. Enfim, vai, eu tô interessado. Qual que é a história dessa merda aí? Não tem história. Não sei, vamos sentar aqui, Porra. vamos pensar. O senhor tá com tempo? Eu tô com Vamos tempo. fazer assim, ó. Dá um dinheiro pra gente, a gente vai fazer um monte de macaco se cutucando, depois a gente vai fazer espaço. Aí E aí, dá- meu, Macacos se mano, Dá pra curando. colocar uma trilha sonora do Tom e Jerry também no filme. É isso. Porra. Acho que a gente fechou. Ó, Eu gostei dessa ideia assim, O barbudo mas. ali deu uma risadinha, acho que é isso que ele quer. Eu gostei dessa ideia assim, mas sei lá, tá faltando alguma coisa aí nesse negócio. Olha A lá, gente olha lá, vai ó, o vender aquele Stanley tá- sapato colante da NASA. Ó, eu acho que. Dá o dinheiro logo, ó. O Stanley tá comendo sujeira de umbigo. Se ele ficar mais 3 minutos aqui dentro, ele vai vomitar. Tem que dar o que Tá. fazer pra esse menino. O menino Eu não para. quero vômito aqui. Tá, ó, faz o seguinte, pega o dinheiro aí, faz o que vocês quiserem, contanto que vocês levem os States à lua, vocês estão com o dinheiro feito aí. Exatamente. Tamo junto. Eu não garanto que depois ele não vai contar pra todo mundo, sei lá. Filme aí. Aham. E tá. foi exatamente assim que rolou na sala. Vou cortar porque puta que pariu. Tá mais dentro do filme essa merda, caralho. Tá foda, tava foda. Eu vou deixar o começo da reunião com 23 minutos sem Sério, o cara falou. Aham. Então, eu não vamos- falei nada na reunião, porque eu imagino que todo o processo de criação desse filme envolve alguém dormindo intensamente. O Nick era o nosso Kubrick. Achei incrível. Seria massa descobrir se de repente alguém tivesse uma informação que a pessoa responsável pelo corte ou pela edição tivesse começando a fazer o filme assim, e de repente, ai caralho, já era pra eu ter colocado a imagem, aí tipo 3 minutos de tela preta, só a música tocando. Eu acho que esse filme ele foi dirigido pelo Ivo Holanda, pela Ruth Ronson, né? Porque ele parece uma trelagem foda. É uma pegadinha, mano. Sei lá. Eles, vamos colocar 3 minutos e caralhada de tela preta pra ver se a galera vai gostar? Aí os caras, Ah, gente. genial. Eu acho que teve um pouco de forçação de barra, tipo, vamos ver até Um quando pouco. esses otários vão falar que entende. Vamos ver até quão longe a gente pode ir, sabe? O Kubrick plantou a semente daquele cara doido que fez um filme de um mês. Vocês viram esse rolê? Ah, eu Ai, vi. Ai, eu vi só a chamada, porque eu fiquei tão interessado mas em ver essa merda. a chamada do filme tinha 40 minutos. Nossa. Que era uma praia. Caraca, mano. Esse Que é aí, a é dois praia, que é a filósofos praia conversando. do Sétimo Selo. Foi uma pegada meio sétimo selo, misturado com. Como é que chama? O Com Capra, droga, sabe? cocaína, O Capra.
Não, se fosse cocaína era mais rápido o filme. Era precoce. E vocês viram que a ideia é fazer assim, ó. Vai ter uma exibição completa, assim, sem interrupção, e eles vão destruir o filme depois? Então, já não teve isso? Ah, justo, né? Ia ter uma exibição em algum formato e eu lembro dessa parada de sumir com o filme depois. Tipo, quem viu, quem não viu, pau no cu de todo mundo. O que é, meu, eu não sei nem o que dizer sobre Não, tá isso. ótimo. Assim, Se tivessem feito isso com 2001, tinha muito menos imbecil. Podia ter feito isso aí com Bird Box. Com Birdman também. Continuando aqui, vamos descobrir então quantas estrelas do Deu a Volta esse filme tem. Começando aqui, esse filme ofende alguma minoria? Acho que não. Macaco. Se for todas que ele exclui, quase todas. Eu acho que ele ofende os macacos. Gente, a roupa de macaco é muito feia, né? A roupa de Pô, macaco eu é achei bem mó feia. legal, mano. Eu achei Nossa, muito da é hora. feíssima. Você vê o rosto do cara pelo buraco do olho, é muito feio. Eu acho bem feio. Eu acho que não tem desculpa de ser antigo, não, porque. Bom Planeta dos senso Macacos sempre é mais ou existiu. menos nessa época aí. Planeta dos Macacos é bem A feito. boca é bem feita. Eu fiquei prestando atenção pra ver se a onça que pega um cara vestido de macaco não era uma pessoa também. Ah, Eu não consegui Toda ver. vez que eu reassisto. Era o Sérgio Berranteiro. Cara, o que eu achei muito meu massa Deus. desse começo aí é que já mostra. Ele foi bem fiel, assim, à história da humanidade, né? Porque tem os macacos e as antas do lado ali, você já vê que já tem o ser humano e o bolsominion, né? Tipo, logo no começo. Ah, gente, eu preciso explicar essa parte do roteiro, cara. Nossa senhora. Então você fala na hora do roteiro. Gente, Ah, vai tomar no seu cu. Eles já estão falando. Ele ofende ou não ofende minoria? Essa é a questão, porque, tipo. não tem ironia. É porque, Ofender. mano, então, era tipo, é um montão de homem branco lá na sala. Eu acho que ele com cadeira rosa. ofende a minoria que assiste o filme, então ele ofende. Eu acho que ele ofende a inteligência artificial. Ah, mas aí já é muita elasticidade. Como é que Elasticidade teórica. Elastismo teórico. Tá, então ele não ofende. Ele passa no teste de Bechdel? Não. Não. Ele tem Tipo, quartel Ele não passa general, no teste de Bechdel e ele não passa no teste de vodka, porque os russos também não falam entre si. Mas os russos não são minoria, porra. Caralho. No filme é. Pois é, Aí, eu achei massa eles falando em russo lá, velho. Ó, ele tem quartel-general no esgoto, vovô ex-máquina ou helicóptero? Tem quartel-general no espaço. É, que eu acho válido. Tá bom, é Tem válido. um robô ex-máquina. Tem. Ele tem o verdadeiro. É. Esse E filme elastismo teórico. Eu acho isso teórico, bastante. Esse filme tem drogas? Tem. Que pariu. Tem, Ah, nossa, tudo produção. certo. Tem esse filme dublado no YouTube? É porque esse filme tem diálogo? Tem dublado no Eu não YouTube, lembro. sim. Isso eu posso Não tem, comprovar. não, tem pra comprar só. Porra, tem dublado, vou mandar o link agora. Totalmente de forma legal, viu, gente? Totalmente. É legalizado. O Kubrick Não, se falou. tá no que YouTube, deixa. se tá no YouTube, eu não tenho culpa. Nem o robozinho do YouTube teve paciência pra ver o filme inteiro pra ver se era Eles eliminam. Meu, ele sempre para nos 3 minutos de tela preta. pra mim. Tipo, O robozinho com a voz do HAL, ele fala assim, ó. Oh, no. E tem mesmo. Ai. Tem, pô, aqui, ó, o link. O José Carpenter que postou. gente, é com aquelas faixinhas loucas lá. Nossa, mas- nossa, é bom. Oh, o Sérgio Berranteiro. E, ó, Eu o devia ter primeiro, visto no YouTube pra ter visto em Velocidade 2. Pois o primeiro é. comentário é maravilhoso. O interessante desde filme dos anos 60 do século passado, vírgula. Era como as pessoas imaginavam como seria a tecnologia do futuro. Porra. Massa, e o filme dos anos 60 desse século, como é que foi? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ainda Qual bem que que é o nome do cara? foi no século passado. Ó, Rosane Santos disse: estou vendo em capítulos, cada dia vejo 20 minutos, porque eu não consigo passar disso. Não terminou até hoje. Tamo junto, Rosane. A Rosane tá vendo o filme há 3 anos, né? Exatamente. O Rosane nunca acabou do filme. Ela tá vendo o filme desde 2001. Mas sabe qual que é a pior coisa? Esse filme, ele não é tão longo, ele tem 2h30. Só que você sente um mês. Como Não, diria o Einstein, tempo é relativo. Eu tava pensando Não, nisso. cara, eu ficar tava 2 pensando horas nisso e enquanto eu meia tava jogando assistindo. fliperama, você passa rapidão. Fica 2 horas e meia tomando no cu, É, então. complicado. Não, então, eu tava pensando nisso na hora que eu tava assistindo. Porque o Lobo de Wall Street. Não, veja bem. Mas assim, ó, o Lobo de Wall Street tem 3 horas. É, não parece, tem 3 anos. E você assiste, assim, falando, tipo, caralho, eu aguentava mais 2. É, então. Uhum. Esse filme chega nos 30 minutos, você já tá tipo, mano, por que eu tô assistindo isso? Tipo, o filme bate 35 minutos, ainda tá lá o macaco olhando pra porta de CG lá, assim, dizendo,
jogo. Eu tenho até uma coisa pra perguntar. A cena da escada no O Lobo de Wall Street, eu acho que ela é mais longa que a entrada, e mesmo assim você não sente. Não, porque é muito mais legal ver o DiCaprio rolando uma escada. Aquela cena é muito longa, aquela cena da escada. Eu acho. A cena da escada, a cena da árvore acoplando na outra, a cena das pessoas conversando. Qualquer cena é muito longa. Caralho. Não, a cena da escada do Lobo de Wall Street, eu tô falando. Ah, sim, ela é meio... Ela é bem longa, mas mesmo assim você não sente que nem no coisa. Outra cena que é bem longa também é aquela que ele... A pré da escada também é gigante, do Lobo de Wall Street. Pior de tudo é que É. eu não sei se eu me acostumei demais com esse filme, mas eu entendo que ele é extremamente lento, mas eu consigo assistir suaveira. Ah, eu me Cara, acostumei também, não sei. assim, é porque eu já sei o que vai Muito de acontecer, boa. tem umas horas que eu nem presto atenção. Então, fazia muito tempo que eu não assistia, sei lá, muitos anos. Aí começou o filme e eu ficava, caralho, cadê o Dave? Caralho, será que eu coloquei o filme errado? Eu fiquei seriamente achando que eu tinha colocado o filme errado. Mas eu acho que assim, existem vários tipos... Sei lá, depende muito de como você trata a história. Então, isso é um negócio que eu queria discutir, que é tipo assim... Então fala isso na hora certa. Esse filme tem a Estrela Guia, Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay. Eu acho que eles não estavam nem vivos. Infelizmente não. Eu acho que o Se Nicolas Cage tivesse tinha que ser o Michael Hall. Bay... O Nicolas Cage tinha que ser o Hall e o diretor tinha que ser o Michael Bay. Nossa, mano. eu quero muito ouvir o Nicolas Cage falando sorry, Dave. I'm sorry, Dave. I'm gonna fucking kill you, sabe? Vai ter uma máscara do Nicolas Cage dessas de carnaval, assim, tipo, colado no computador, e 2 LEDzinhos vermelhos nos olhos dele furados, assim, ó. I'm sorry, Dave. I can't do that! Fica muito feliz. Bis! Ele ia soltar Aí uma na hora, abelha. na hora que tá desligando ele, A, B, C, D. Elemental P. Então, ó, o filme ele tem 3 estrelas deu a volta, tá na média aí. Cusbala, Imagina o Nicolas Cage pintado de preto, com pena preta, fazendo macaco, batendo no outro, velho. Nossa que senhora. pariu. Macacolas Cage. Nicolas Cage. Vai pros aspectos técnicos, Bala, começa com o roteiro. Vai lá, Bala, roteiro. Tá, seguinte. Aí, eu peguei o roteiro. Aí, primeiro eu peguei o roteiro e ele tava muito bonitinho. Mas eu continuei lendo. E aí, depois eu fiquei meio confuso. Eu falei, porra, eu acho que esse daqui não é um roteiro de verdade. Deve ser um roteiro de fã. Porque tá completamente diferente, sabe? O começo dele deve ter sido escrito pelo Arthur C. Clarke. Porque, cara... Eu acho que não. Não, deve ter sido. Porque, assim, começo do roteiro... Você leu o roteiro, Nando? Não, então, eu li o especial do livro que tem a explicação da produção do filme. Faz um tempo já que eu li. Mas, tipo, foi o Kubrick, a ideia do Kubrick mesmo. Posso estar falando cagada aí, alguém me corrige. Mas ele chamou o Arthur C. Clarke por ser físico e escritor pra ser consultor físico dele pra fazer aquela porra toda. Tanto que Por você isso que eu pega tô falando. a velha história do Interestelar, fazer várias referências aos 2001 e vários outros filmes falarem. Por exemplo, eles bolaram aquela ideia, tipo, pra gente parece nada, mas as naves são circulares pra usar aceleração centrípeta para gerar gravidade. Então, mas nada disso é descrito no roteiro. Então, mas eu acho que porque o filme foi feito meio assim, eles tinham a ideia e não precisavam colocar no roteiro, porque era produzido pelo Kubrick. Tudo bem, mas deixa eu terminar de explicar que você vai entender. Tá, vai lá. O começo do filme, o começo do roteiro, tem tipo, acho que umas... 30 páginas é a história dos macacos, 30 páginas é o resto do filme. Pra você ter ideia. Porque tem 60 páginas o roteiro. É o roteiro mais curto que eu li. De todos os filmes que a gente viu. Que é que nem de no todos livro, os né? filmes que a gente viu. O livro foi escrito depois, Léo. Não, tô falando, tipo, é que no livro o capítulo dos macacos é gigante, né? Então, aí que tá, por isso que eu tô falando. Eu não peguei o livro pra comparar. Mas do jeito que ele escreveu no começo do roteiro, é começo de livro. Porque tem mas toda uma o história. livro- Eles têm nome, os macacos. Então, mas assim, ó, o livro... Eu acho. Ô, Bala, tá estranho isso aí. Tá estranho. Não livro, dá, porque assim, aí eu ele fui foi procurar escrito depois. Deixa eu terminar de falar. Aí Fala aí, depois fala eu aí, fui procurar. Depois eu fui procurar e eu achei uma versão igual, certo? Cheia de comentário dos lados, que o negócio era digitalizado. Aquilo é real mesmo, é daquele jeito, tem 60 páginas. Então, eu não duvido que o Kubrick tivesse muito com a ideia na cabeça. E aí o isso aí. roteiro ficou totalmente, tipo, incompleto, porque ele tinha meio que tudo na cabeça, Não, sabe? que tá, não tá incompleto, vocês não estão entendendo. Vocês não estão Eu não entendendo. falo incompleto, eu falo, É tipo, que outra vocês não pegada. estão deixando eu falar. O começo o começo do roteiro é toda a história, que aí tem, pra você ter noção, o macaco principal lá que tem um macaco que é tipo dono
do negócio. Ele é tipo o macaco alfa lá. E ele chama Moonwatcher, ou qualquer coisa assim, porque ele olha a lua, e tem todo esse começo dele olhando a lua, e dele apreciando a lua. E é a primeira noção de Deus deles, porque não sei o que, e ele faz uma puta descrição, e blá blá blá. E aí, não chega um monolito para os macacos, chega um cubo transparente. Isso, uma coisa também meio assim. Chega um cubo transparente que mostra pra ele, eles no futuro, mexendo com peças e comendo carne. E aí ele começa a entender que se dá pra comer carne. E aí tem toda essa transição deles, pra eles começarem a comer carne. Eles vão lá e matam os inimigos deles com clavas e não sei o quê. E eles se tornam os ganhadores de tudo e vencedores. E aí o cubo vai embora, e aí eles esquecem do cubo. E aí corta pro negócio da cena. Não tem nada daquilo, não tem nada daquilo. É um puta de uma descrição zona, assim, puta completa, e não sei o que, e todos eles têm nomes e personagens, e blá blá blá, e blá blá blá. E é horrível, é super mal. É terrível, é muito tosco, cara, é muito tosco. Pode ter sido assim, que o livro, ele foi depois do filme, entre aspas, tá pronto, depois da ideia geral do roteiro. Aí, se não me engano, o Arthur C. Clarke veio com a ideia de, podia escrever isso em livro e tal, daria uma narrativa diferente, e o Kubrick concordou, só que no final, ele escreveu depois, só que no final das contas, o Kubrick demorou tanto na produção e pra lançar, que a editora fez alguma pressão e o livro saiu meio que antes, tá ligado? No final das contas. Entendi. E aí, assim, o livro é posterior, mas ele saiu um tiquinho antes, alguns meses, se não me engano. E aí o que eu imagino que possa ter sido é que isso aí tava tudo no planejamento dele, só que na edição o Kubrick chegou lá e, como o Léo falou aí, tem 200 vezes o tamanho, deve ter cortado tudo, porque no livro também tem, ele passa muito mais tempo nisso, eu não lembro exatamente, já faz alguns 3, 4 anos que eu li a última vez. Mas tem o nome dos macacos, não tem, Léo? O quê? No livro? No livro tem, todos os macacos têm nome. Então. Mas é bem essa pegada, porque, inclusive, o final, ele é bem mais, pra mim, digerível no livro, porque meio que você consegue ter uma percepção melhor do que ele quer passar, apesar de que os dois falam que o livro passa uma mensagem diferente do filme, sei lá, enfim, posso estar não mas passa, o roteiro, se for pra gente falar de roteiro, eu acho que é o que o Bala falou mesmo, que a Bala falou. O final do roteiro, e aí ele passa lá mais 30 páginas explicando só o rolezinho do Hal e não sei o que, e é isso. E aí tem umas partes lá que eu não lembrava, mas tem no filme mesmo, que é um negócio lá que, não, eles estão uma infecção lá, não sei coisa, que é tipo super cópia do Solaris, porque é exatamente essa história. Foi tipo super assim, não foi uma referência, foi cópia mesmo. E aí ele termina. Tem alguns detalhezinhos, tipo, faz a lua grande, faz a lua pequena, sabe? Umas coisas assim, que tudo bem, faz parte lá do processo. E ele termina com tipo assim, agora pro final eu quero algo com essa sensação. E ele escreve um negócio que tipo não faz sentido nenhum. É tipo, ele passa por toda a vida dele, ele revê a vida dele, não sei o que, lá. E aí você vê o filme e não tem nada a ver com aquilo. Mas ele tá escrevendo pra ele mesmo, né? É muito escroto, cara. Eu acho que... E o pior de tudo é que, assim, de todos os filmes que a gente viu aqui, não deu a volta, cara. Todos os filmes que a gente viu aqui não deu a volta. Por isso que eu fiquei, tipo, putaça com esse esquema do roteiro e com o filme no final, que eu gostava tanto e agora eu fiquei putaça. É foda. Porque de todos os filmes que a gente viu, a gente viu tanto filme ruim. E eles tinham roteiros melhores do que esse. Exatamente. E aí eu fiquei, cara, que absurdo. Você vê 2001 e você pensa assim, nossa, filme, o roteiro deve ser uma loucura, né? E você vai ler o roteiro e fala, nossa, bicho. O pior é que eu tive a impressão de que o roteiro desse filme é que nem partitura de música experimental. O cara tá lá só, tipo, tal sensação. E aí ele jogando tinta na tela, assim, é tipo isso. Eu também tenho uma ligação de música com esse filme, que eu fico pensando que, tipo, esse é tipo uma música que o cara faz um solo e quer fazer uma música pra colocar o solo, tá ligado? Isso. É um monte de coisa. Exatamente. É um monte de cena que ele tinha na cabeça dele que ele queria colocar, um monte de música boa que ele queria colocar em algum lugar. Tipo, por algum acaso, pegou esse roteiro e falou, mano, acho que dá pra encaixar aqui, tá ligado? Deve ter sido algo do tipo. Eu consigo ver as cenas que ele pensou antes de fazer o filme, assim, que é o cara correndo em volta da nave, a mulher andando no... Isso nem tem no roteiro. Então, assim, mas, tipo, coisas que estavam na cabeça dele e ele fez, mas pode falar. Um monte de cena, tem um monte de cena que assim, pra quem já participou de qualquer produção, ou tipo, sei lá, pós-produção, pré-produção, qualquer coisa de cinema, consegue visualizar que, tipo, tem coisas que é mais pelo ego do que pelo que era necessário no filme. Que ele pensava antes que ele queria fazer e calhou de ser esse filme. Que posição que esse filme tá na ordem dos lançamentos do Kubrick? É tipo o segundo, terceiro, quarto filme dele? É o 7º. Pô, já era entre os últimos, já. 7º. É que o Kubrick também, ele tem... É igual o... Ele fez um filme tão ruim que matou ele também, né?
Caralho. O de olhos bem Voltamos fechados, a essa mano. maldição. Exato. Tão ruim que matou ele. Eu Mas não ó, assisti esse. o 2001, ele é... Isso que vocês estão falando, né? Ele entra naquilo. Eu acho que ele é um filme contemplativo. Sabe, mano? Sim. Ele é o VH1, sei lá, da década de 60, cara. Se você tivesse uma TV de 90 polegadas, você deixa no mundo, Nossa, deixa rodando realmente. esse filme. Então, mano. E, mano, ó, é lindo, só pra- é lindo. Não, Cara, mas assim, eu é já ouvi lindo. minha mãe, meu pai e mais pessoas muito velhas falando que tema e, tipo, saíram de lá com a cabeça explodindo. Por causa de Ele é um representação monte do de hippie espaço. maconheiro. Mas talvez Mano, porque representação do espaço, não tinha nada Monte de naquela maconheiro. época. É isso que eles são. Que Não, Ó, mas peraí, é um peraí, peraí. baita naquela filme época, efeito imagem. placebo, cara. Ele é bom porque Ó. todo mundo fala que é bom. Exato. Isso é bonito. Ah, é. Tipo assim, deixa eu contar a historinha da produção do filme. Que é assim, ó. Kubrick, agora eu olhei também, esse é o 8º filme dele. O Kubrick, ele terminou o Doutor Fantástico e ele falou pra ele mesmo: acho que eu preciso fazer um filme mais rápido. Porque ele achava que ele demorava demais. Aí, não, pior que isso é sério, isso é fatídico. A esposa dele conta isso até hoje. Que ela fala, não, porque ele falou assim, não, eu preciso fazer um filme assim, que vai colar com a juventude. Essa foi real a fala dele, assim. Só que, né, aconteceu o que aconteceu. Não, mas, e tal. mano... E aí ele chegou assim, ele abriu meio que um concurso. Tipo assim, me mandem histórias e eu vou selecionar uma pra ser, tipo assim, a base ou a inspiração, a musa do meu novo filme. Aí todo mundo mandou um negócio, o Arthur C. Clarke mandou um continho dele lá, e o conto do Arthur C. Clarke é mais ou menos a vibe do comecinho do filme, de que chega uma forma bizarra num lugar, e essa forma Isso mesmo. influencia as pessoas. E no original é um prisma, um negócio assim. É isso aí. É o cubinho lá que eu falei. Isso. É um octaedro, acho o nome, um bagulho assim. Não, ele Jesus fala amado. cubo mesmo. Mas é isso aí. É, eu acho Que que é- no livro é octaedro. Nessa o- época, o pessoal já considerava, já tinha aquela noção, sei lá, das pessoas de que, tipo, cada frame que o Kubrick faz é uma pintura e não sei o quê. Tipo, ele já Não. era hipervalorizado. Não, foi nesse que ele pegou isso. Foi tipo assim, durante os 7 filmes que ele lançou antes desse, o Kubrick ele construiu uma imagem de tipo um diretor competente americano. Quando ele lançou o Doutor Fantástico, rolou uma vibe cult em volta dele, em que a geração dele falou, temos que esperar o próximo filme do Kubrick, esse vai ser o importante. E aí ele se matou lá durante 5 anos, quando ele lançou o filme todo mundo cagou nas calças, entendeu? Independente de como fosse o filme, porque o hype por trás era muito grande. O próprio Martin Scorsese é um dos que ficou 5 anos na expectativa do filme. Aí ele fez o concurso, né, mandaram, ele chamou o Arthur C. Clarke e falou, Arthur C. Clarke, seu conto é um lixo, mas eu gostei da ideia. Você não quer me dar um help aqui? E eles construíram, o filme. E só que aí, tipo, ele se perde no roteiro durante 5 anos. E ele, tipo assim, ao invés de estar escrevendo diálogo, sabe? Ao invés de estar escrevendo um filme, ele tá estudando física, exploração espacial e batendo em trabalhador pseudo-escravo pra ficar construindo maquete de 15 metros. Deve ser isso mesmo. Eu ia criticar, mas... Não, é real isso, assim, porque a estimativa era de que ele fez uns cálculos lá, ia demorar 15 anos só pra pintar aquele monte de cenário. E ele contratou um monte de gente subvalorizada, assim, pra fazer esse serviço em um ano. Nossa, sabe? mano. Tá Tipo merda. assim, ó, como que eu vejo o Kubrick? A importância do Kubrick pro cinema é a mesma importância do Bill Viola pro cinema. Ele é um artista visual. Ele não é um diretor, ele não é um cineasta, ele não é um roteirista. Ele é um artista visual. O roteiro não importa, a história não importa, a conexão não importa, nada importa. Importa o visual. Isso desde sempre. Mas assim, você gastar milhões de reais pra fazer um filme que é background de festa? Então, Laranja Mecânica é o quê? Ah, não, a mecânica funciona. Porque não foi ele que escreveu o diálogo. A galera pode odiar várias coisas. Por exemplo, o Interestelar mesmo, que faz 1000 referências ao 2001. Por mais que um monte de gente odeia e tal, você vai no cinema e vê aquele buraco negro lindo. Tipo, você fala, porra, valeu a pena ter ido lá. Sei lá. Tem vários filmes. Avatar é uma bosta. Mas é uma coisa, esse filme, ele só se pega pelo visual. Muito. E mesmo assim, a galera continua babando o ovo dele. Isso é real. Eu e o Léo, né? Acho que a gente nunca falou aqui no The Walter, mas eu e o Léo é formado em cinema, né? E, mano... Ixi, carteirada. Deu Acho que a gente nunca carteirada falou só agora. uma vez por episódio. Carteirada. Não, é só falar de que a galera que estuda isso bate uma punheta pro Kubrick de que... Foi até um outro episódio que eu e o Léo tava falando, de que, mano, não é tudo isso, esse nível de punheta. Mano, eu comecei o episódio falando que, mano, esteticamente, esse filme eu bato uma punheta absurda. Sim. Agora, se você vai entrar nele como filme, não só como imagem, cara,
Tem nada ali. Eu Tem acho nada que ali. tem um... Aí se alguém fala, é porque você não entendeu o filme. Cara, o cinema, querendo ou não, ele é uma arte popular. Se Sim. você faz um barato pra grupinho, você não tá fazendo cinema. Você tá fazendo uma tela pros seus amigos, manja. mas aí eu acho que é Isso é um fato que a galera se recusa a entender, mas é real. Cinema é a popularização da arte. E ela tem que ser tratada como tal. Não, gente, mas não precisa nem ir tão longe. Assim, eu não acho que nem ir precisa tão ser longe. tão didático o filme. Mas tem a questão assim, alguém entendeu esse filme, tipo, de verdade, assim? O que ele queria? Esse filme, ele não foi feito. eu vi 300 vezes, eu nunca entendi essa Mas coisa. nem o Kubrick entendeu. Então, mas essa que é a questão. É que nem, tipo assim, por exemplo, o filme do Pink Floyd. Eu não lembro quem é o diretor, mas assim, o filme do Pink Tem filme do Pink Floyd? existe. Tem o The Wall. Foi o Pink. E aí o The Wall, ele é uma experiência visual, assim, maravilhosa, incrível. Sim. O filme não faz sentido nenhum, mas você assiste, assim, o filme é lindo. Ele envelheceu muito igual, bem. é igual o último álbum do Pink Floyd. Ele envelheceu muito bem, ele é maravilhoso, assim, você não entende nada, mas, tipo, funciona pro que ele queria, que é ser uma obra visual. Agora, Sim. em 2001, ou você assiste hoje em dia, ele parece um trabalho de escola. Sim. Não, peraí. Eu tô ofendido. Mas Gask, ó, Eu você discordo. pega... Eu acho que o nível técnico dele não é nível de escola, não. Não, mas eu tô falando... Se você der... Não tô falando da parte do espaço. Mas pra mim, Roteiro, você fala assim. o roteiro tem algumas partes que o CG ele envelheceu tão mal, assim, pra filme. Porque você pega filmes da época que eles não ficaram tão feios. Sim. E tem hora que, tipo, eu esqueci o nome da pedra. Monolito. Monolito. Eu chamo de pedra soprano, que toda hora que ela aparece, uma orquestra de fundo. Pedra soprano. É o barulho que a pedra faz, manja. hora- Lá dentro tem muita gente berrando. Tem hora que não tinha a menor necessidade da pedra ser feita em computação. Mas aí é remasterizado. Então, Mas a nossa. pedra... Mai, mas em nenhum momento a pedra é computação. Não, Na verdade, não existe zero efeitos nesse A filme. pedra é uma das genialidades dele, de que a pedra, aquele efeito dela é puro jogo de luz. Ficou horrível. Não, é porque você deu uma... Parece chroma key, né? Nossa, tem 20 Não, anos da minha mas vida pra é- pensar nesse jogo de luz. Parece como... Não, mas ó, pensa. Não, é que assim, a ideia é você criar um monolito de zero reflexo de luz e tal. Isso. E Não é que aí, ele parecer tipo, uma pedra quadrada. E aí, tipo assim, só que imagina assim, você vê brotar na tela, em 1968, uma pedra que parece CG. Você não vai achar feio, a gente acha feio hoje, mas na época é tipo, que porra é essa? Por que isso é tão estranho? A ideia é meio essa, assim, sabe? Será que em algum momento da produção ele teve aquele negócio do tipo, dá pra melhorar? E se ele tivesse parado um pouco antes de alterar, teria ficado menos pior? Sim, provavelmente. O livro. Fica parecendo que ele fica jogando pra frente, tipo, não, mas calma aí, deixa eu usar esse outro negócio aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu entendeu? acredito que assim, em algum porão da família Kubrick, existe o bruto desse filme. Família Kubrick. Existe o bruto desse filme. E tipo, lá tem a explicação de tudo, e ela é tão simples quanto é no livro, só que o Kubrick cortou porque ele queria dar um mindfuck em todo mundo, entendeu? Tanto que, o que fez esse filme ganhar dinheiro? O que fez esse filme ser bom, fazer dinheiro a longo prazo? Foi que todo mundo viu e gostou e continuou indo no cinema? Não, esse filme não é relatos selvagens, né? Não é. É um negócio assim. Ele não é desse nível. Ele é assim. Um bando de hippie descobriu que esse filme existia e sentou no cinema só pra parte lá LSD do final, porque eles queriam ver o filme drogado. E foi por isso que esse filme fez dinheiro. Vocês acham que, tipo, se pegassem o material bruto e entregassem na mão de um montador competente, sem o Kubrick encher o saco, daria um filme bom? Daria. Eu acho que se o Kubrick A história do filme não sustenta. A história do filme não calma, o Bruno não vai ter sustenta. história. Eu acho O que roteiro o que tem? teria que aumentar, talvez colocar mais diálogo. Eu gosto pra caralho, eu tô falando aqui como quem gosta muito desse filme. Eu acho que os diálogos desse filme são geniais e várias partes que não tem diálogo são geniais. Mas eu acho que talvez, pro que a gente tá esperando aqui agora falando disso, seria colocar, sei lá, triplicar a quantidade de diálogos e colocar mais coisas. Mas eu não acho que seria... Não, é assim, o filme ele tem... O filme de 2 horas e pouco tem 80 minutos de silêncio. Só que eu acho, tipo assim, eu não vejo isso como uma coisa negativa, né? A metade da história do cinema não tem áudio nenhum e isso não é nenhuma... Eles não perdem por conta disso. Mas, tipo, eu acho que o Kubrick, ele força de um jeito muito idiota. Ele só forçado, sabe? Esse é o resumo do filme. Ele é forçado
forçado de um jeito idiota. Então, mas pra O galera filme, da época... esse filme é aquele cara andando de patinete na Paulista com o bigode dobrado pra cima. Esse filme é isso. Pra época funcionava. Tipo, mano, foi a primeira vez que os meus pais viram, tipo, o espaço, tá ligado? Não, Primeira vez que viram a lua. Uma nave, se eles colocassem 6 horas de passeio no espaço... Não tem nada a ver com o fato de seus pais ser velho. Claro, não, eu tô falando assim, mano, é um filme lançado em 1968, tá ligado? Não tem nada, tipo, eu concordo, isso tudo bem. Só que é um filme que a galera ainda cultua como se fosse maravilhoso hoje em dia. Ah, não, isso eu concordo totalmente. Pra assim, se você pegasse hoje, eu falaria, mano, Interestelar é melhor que essa porra. Não, assim, eu não sabe? tô falando que você tem que, tipo, jogar o filme fora. Eu nunca assisti Interestelar, gente, eu preciso ver esse filme. Bait, Perdeu nada. Gask, bait. Mas, enfim, eu não tô falando que você tem que jogar esse filme fora, ele foi super importante, etc. Mas, assim, a galera que hoje em dia assiste e fala assim, nossa, 2001 continua sendo uma obra-prima maravilhosa. Eu falo assim, meu... Não. Concordo. Eu Não gosto, sei, mas eu acho que não tem essa Tipo, questão falar da... que pintura rupestre é... Eu vou divertido, dentro disso tipo, que a tem É o seu- bagulho. Eu vou só dizer, eu só, dentro do que a May falou, eu acho que esse filme, ele é uma obra-prima, mas isso não quer dizer que ele é um filme bom. É isso aí. Isso é bom. Nossa, que Caralho, o tá Kubrick tá no fundo ali, colocando a trilha sonora. É o Raul desculpa, gente, chegando. eu moro em Guarulhos, foi mal. Meu, é isso. Esse filme é uma baita pintura. Esse filme não importa a história. Se alguém falou que entendeu a história, a pessoa tá inventando, ela quer ser cult. Esse filme é uma, sei lá, é pintura tipo Kandinsky. Se alguém falou que entendeu, nem o Kandinsky Não, mas- sabe o que ele tá fazendo. O Kandinsky, porra, baita colorista, ele sabe tudo que ele tá colocando, mas ele não necessariamente coloca um sentimento no que ele tá fazendo, cara. Sim. Mas eu vou problematizar. É isso. Uma coisa... Dizer assim que, eu não posso afirmar que eu sei o que o Kubrick queria dizer com aquilo, não dá pra afirmar. Mas dizer que não entendeu a história, pra mim ele tinha muita noção de que ele tava deixando aberto pra caralhadas de interpretação, o que pode Não, Só mas não isso se é importava. oficial. Isso é Não, mas oficial. assim, você dizer Ele que tem admite. que ter uma interpretação que a pessoa Não, vai não entender, tem. eu discordo. Tipo, ele deixou aberto pra caralhadas, e eu acho que, tipo, gera um debate da hora e gera interpretações da hora. Eu tenho uma interpretação da hora daquele final, de que, tipo, recomeça tudo e pá, mas a um outro nível, talvez, outra dimensão, Sim. algo assim. Mas eu entendo sua crítica, eu acho que é errado falar assim, eu entendo o que o Kubrick quis dizer. Não, calma, você não sabe o que ele quis dizer. Mas dá pra ter mil Ó, interpretações e não é porque tem diferentes que estão erradas. Não tem só uma certa. Você vai projetar o que tem dentro de você numa folha branca, porque esse filme é uma grande folha branca. Sim. Ele vai Ele é te dar feito pra elementos de qualquer coisa e você pode, sei lá, se você acordar um dia e falar, eu vou procurar elementos nesse filme pra falar de que é a viagem de espermatozoide, você vai achar, cara. Com certeza. Gente, é Se você quiser falar que é um cocô no profundo, você vai achar, mano. Você vai estar projetando o que você quer. Não, mas a gente faz isso com tudo. Com tudo Não, que a gente é vai que nem- projetando a nossa Ele é experiência nada. daquilo. Ele não é história, ele é nada. É que nem o Mr. Robert que a gente assistiu. há um tempo Não, atrás. ali ó, não. deixa eu fazer um Não, comentário. Esse argumento de tipo, tudo bem, um filme ele foi importante pra época, por exemplo, Metrópolis foi um puta filme importante pra época, foi uma puta produção, puta filmaço. Só que essa coisa de tipo, é porque foi a primeira vez que viu o espaço? Não é, porque filmes de ficção científica no espaço tem desde 1940. Não, Não, mano, tem não, menos- não, não. Mas eu Forbidden chegava aqui Planet, no Brasil. Forbidden Planet tem uma produção melhor do que o, Não, do mano. que o Kubrick. Mas Tá, assim, se for pra comparar... Não, deixa eu terminar de falar. Tá, Se for pra comparar a questão de produção pra época e das pessoas que estavam vendo, Forbidden Planet era tipo a gente ver, sei lá, Transformers hoje. Porque é uma puta de uma produção. Se eu perguntar pros meus pais de cara. Forbidden Planet, eles não sabem o que é. Porque assim. Porque falando quantos de anos eles massa- tinham em 1953? Então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando Então, assim, mas é os isso que eu meus tô te pais. falando. Ô, Então, Nando, mas a primeira vez que eu vi o espaço foi Star Wars e o filme é uma merda, mano. Não, beleza, mas eu não tô falando disso. Tô falando que você já tinha visto o espaço na internet, né, ô animal? Não, quando eu vi Não, Star Wars, eu lógico tinha que internet. não. Eu não tinha internet. Quem Star tinha Wars caralho, internet tinha na três, década de 4 anos. 90? Tá, Gás, qual que era o seu conhecimento sobre o espaço em 2000 e em 95, 2000? Qual que era o conhecimento da gente sobre o espaço em 68? Que ano que Mas o homem eu- foi pra Lua? Tipo, a afirmação de que a Terra era redonda era simplesmente teórica, não tinha uma foto. Lógico que não! Nossa. Lógico que não, velho! Não, Sabe que tipo até- assim, teórica no sentido que eu falo, você não chega com imagem da Lua, com aquela clássica foto da Terra, pro seu pai e pra sua mãe. Você falar que é comprovado é diferente. Eu tô falando assim, meu pai e minha mãe já me contaram essa história. Naquela época popularizou muito, sim, por causa do Kubrick, por causa do nome dele. Chamou as pessoas pro cinema, é o filme do Kubrick. E meus pais, foi a primeira vez que eles tiveram essa
aquela ideia do tamanho do espaço, do tamanho da Terra ser vida de fora, esse tipo de coisa. Chama muita atenção. Tinha filme mais antigo? Tinha, mas se eu perguntar pros meus pais quem é Lumière, eles não sabem que é Lumière. Eles sabem que é o Mas Kubrick. Forbidden Planet foi uma puta de um filme pop, cara. Mano, eu não conheço esse filme. Imagina meus pais, velho. Mano, se você vê uma voz dele, você sabe. Tem o Leslie Nielsen, inclusive. Puta filmaço. Quando o Leslie Nielsen Caralho, nossa, devia ter já Você tinha tem essa ideia naquela época. Mas é sério, cara, ó, essa coisa, esse argumento de tipo, não, porque era uma puta novidade, beleza, era, mas isso não tem argumento nenhum pro filme ser bom, pro filme ser ruim, pro filme ser importante. Porque Metrópolis mesmo é um puta de um filme importante, pouca gente conhece. Sim. Mas aí, então... E não vem falar que ele é um filme desconhecido, porque ele não é. Tá, mas importante pra quem? Importante pro mundo. Mundial. Não, importante pra quem é. Ele foi um puta. Não, ele foi um puta. Lógico que não, ele é um puta filme conhecido no mundo inteiro, cara. Eu não conheço. Tipo, não, eu conheço o filme, mas eu nunca assisti. Olha, você conhece, não vem com essa, não. Não, eu conheço o filme. Como assim esse filme é importante? Se eu nunca vi. Então. Não, eu não tô falando disso. Eu tô me tomando como o meio termo ali da galera que conhece, tipo, filmes. Você já tá se enrolando já. Mas por quê? Porque ele é antigo. Cala a boca do Nando aí, fala aí alguma coisa. Então, assim, você tá matando o seu próprio argumento, porque você tá falando, eu não conheço porque ele é antigo. Ele não importa tanto porque ele é antigo. Não, deixa eu terminar de falar. Você anda me cortando muito, menino. Ele é antigo, então ele não tem mais validade, não sei o quê. Mas não é a verdade. Tipo, o que você tá matando os seus próprios argumentos por causa disso. Porque, ó, o Kubrick é antigo, que validade que ele tem hoje? Não, mano, aí você tá usando meu argumento contra mim mesmo. Tô dizendo o seguinte. Esse é o propósito de argumentação. Eu me expressei mal. Eu não assisti porque ele é antigo e não dá vontade. Mas assim, eu conheço o filme de nome, eu conheço a história, as coisas por trás, a discussão. Assim como eu conheço, sei lá, mano, uma caralhada de filme da década de 30 e o Encoraçado Potequim eu só fui assistir porque o professor na faculdade me obrigou. Mas assim, Mas ó, tem um negócio que é tipo assim, os filmes de espaço e o Kubrick, eles são ridiculamente potencializados porque o Kubrick é americano, entendeu? E nem deram o exemplo lá do Metrópolis. Metrópolis é do austríaco, tá ligado? E os outros filmes que são grandes exemplos do cinema antes do Kubrick, quase todos não são americanos. Isso é. Né? Principalmente no cinema com áudio. Talvez seja por isso. Então tem essa vibe assim. A gente tem que pensar no Kubrick, só que ele, tipo, sei lá, 3 vezes menor, assim, por causa que ele é americano e os Estados Unidos gostam de falar, tipo, eu fiz o primeiro qualquer coisa, entendeu? E aí, tipo, a gente vê o quanto que o marketing desse filme durante os anos boostaram o marketing dele só pra falar, tipo, primeiro não sei o que, o primeiro não sei o que lá, sendo que foi o primeiro porra nenhuma. Não é nem a questão do isso influencia, é a questão de que o alcance do cinema americano é muito maior do que de qualquer outro país. Sim. Pois é. Não precisa nem fazer nada, assim. Só que de ser dos Estados Unidos, ele já é maior do que metade do mundo. O Solaris mesmo, ele só existe porque existe o 2001. Porque ficaram tão putos com o 2001, que foi uma picaretagem em cima do Solaris. Eu só fui ver o Solaris muito tempo depois que eu vi o 2001, eu nem conhecia ele. Acho que todo mundo... Eu nunca assisti também. Menos Cara, o Solaris, se você... Até aquela coisa lá de, o pessoal foi ver pra se drogar, o Solaris, ele é 10 vezes mais drogado que o Kubrick, e ele tem história, e ele é bom. Fica aí a dica pra aquele rolê no bar, não drogar a galera e assistir Solaris no bar. Cara, o Solaris é incrível. É uma puta de uma história. Pô, tem um filme que chama Solaris com o George Clooney também. Nossa, hein? É porque tem um remake americano, e a maioria do pessoal conhece a porra do Solaris pelo remake americano. Nossa. Você tem ideia. O Tarkovsky, ele é o Kubrick vezes 10, assim. Do mesmo jeito que o Solaris é melhor que 2001, porque... Mas é o quê? É russo, é comunista, a história apaga. Aí fica foda, né, lutar contra. O Pedro fez igual o Gas que assistindo o filme. Pedro dormiu? Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Pergunta aqui, vocês querem continuar falando disso ou quer ir pra cena? Porque vamos pra cena. Eu acho que a gente falou várias cenas já, na real. A gente devia só falar as favoritas. Vamos falar cenas. Fale as cenas favoritas aí. Começou a subir os créditos, homem. Começou do a começo ou do final? Na tela, eu achei ótimo. Provavelmente foi do final, porque o do começo... Chama por nome, Gas. Nossa, quando o filme começa com crédito, eu fico tão triste. Nossa, também. May, qual a sua cena preferida? A bandeja de comida de suco de caixinha. Nossa, sim. É bom mesmo. Essa parada aí. O louco. Serão? De verdade. De verdade mesmo. Você já viram a galera que compra, tipo, comida de astronauta pra comer? Já. É mentira.
Não, Mentira? tipo, comida de astronauta é em teoria, Como né? tangue. Mas é tipo a mesma. Lembra nos não anos é comida 90 que de falavam que comida de astronauta era barrinha de cereal? Sim. Aham. Eu até hoje ouço que Tang foi inventado pela NASA. Olha aí. Caralho. Mano, tirando meu travesseiro, eu não acredito que nada foi inventado pela NASA. E Pedro, qual a sua cena preferida? A minha é da galera andando, principalmente com o sapato de velcro lá em. Ah, Eu acho muito bom, cara. Porque a porta tá à direita, aí ela tem que ficar de ponta cabeça pra entrar na porta, assim. Aí entra na discussão de novo, né? Tipo, foi antes da galera saber como funcionava a gravidade, então eles não tinham certeza e inventaram um negócio, né? Mas a primeira vez que eu vi o filme foi hoje, então pra mim foi muito engraçado. Nossa! cara, é muito bom. Dá um close no começo, assim, tipo, bota, colante, como é que é? Grip, Eu não- grip não vi. shoes. É, grip Ver shoes. dublado deve ser maravilhoso. Aparece. Bota, colando. Cara, veio na minha cabeça. É igual eu falei, quando o Léo sugeriu essa porra, ativou a chavinha do assistir filme em modo Davi na minha cabeça. Aí teve duas coisas. E eu já vou citar minha cena, que é isso. Quando apareceu o sapato, veio a voz na minha cabeça. Bota, colante. Depois, na verdade, foi antes. Quando o macaco... Mano, isso foi sério, dei risada sozinho. Quando o macaco descobre como que usa o osso lá, pá, tipo, uma forma de usar o osso e bater e tal, ele vai lá peitar o outro, pá, aí o outro macaco vem pra cima dele, ele dá uma ossada, uma paulada na cabeça, e o outro macaco cai no chão. Mano, me veio a voz do Didi no fundo, gritando, porrada, porrada! Igual no Trapalhões, aí ele começa, tipo, meter o pau do outro, assim. Essa foi minha cena Tocando favorita. Repete Nossa, 3 vezes certeza. a paulada, né? Faz tá, tá, tá. Certeza que o que o Monolito tava falando pros macacos era no céu tem pão. E a sua bala? A minha cena favorita... Eu tô Ai, pensando puta. no meu também. Não, é que a minha cena favorita são várias cenas do Hal, porque eu acho o Hal o melhor personagem do filme. Adoro o Hal. Adoro a vozinha dele, eu adoro o jeito que ele fala, tudo isso daí. Ele tem a voz do Frank Underwood. É, mas a minha cena favorita que tem o Hal é quando ele fala Sorry, Dave, I can't do that. I'm Que aí afraid ele fala I can't assim, do that. Nossa, é muito que aí ele tá lá pra fora, ele, Hal, abre a porra da porta, Hal. Ele, nope. Hal, A melhor abre a parte porta. é a hora que o Raul vira e fala assim: eu acho que essa conversa não vai mais pra lugar nenhum. Sim. E você Adeus. para de responder. Eu adoro. O Hal é o melhor personagem. E aí no final, quando ele fica assim, ó, ô Dave, foi essa brincadeira, cara, não faz isso não, mano. Foi mal, parça. Tava Eu zoando, chupo meu mano. pau, velho. Porra, não faz isso não, Eu mano. tô morrendo, mano. Eu tô sentindo. Eu tô morrendo, meu. Eu tô Eu acho morrendo, meu. Eu acho que uma das coisas que o filme trabalha muito bem é essa sensação de monótono, que às vezes confunde muito por o filme ser chato e lento. Ele quis mostrar uma coisa monótona no começo do filme, toda a parte dos macacos e tudo mais, e se perde por o filme ser chato, né? Mas tá bem presente e eu acho bem legal e bem interessante. Outra coisa que esse desespero na perda de controle da máquina, né? Quando ele Uhum. o I can do that é meio tipo, mano, como assim não dá? E esse medo, que não é nem medo, né? Tipo, um desconforto, é tipo, fugiu do controle. Nessa questão de passo eu acho bem bacana, tipo, toda essa construção de passo. Claro que errou em muitos pontos, né? Mas. Tem mas um- pequenos pontos que- Tem um negócio dessa conversa, principalmente quando o Hal tá morrendo, que o pessoal fala, que eu acho uma besteira, mas o pessoal fala que o Hal, ele começa a ficar mais humano e o Dave começa a ficar mais lógico, sabe? Mais robótico. É Ele tá verdade. Já ouvi também. eu já ouvi Sim. uns negócios assim. Eu não concordo plenamente, mas eu concordo que tem sim uma mudança de tom no jeito, sabe? Da situação. Uhum. O Dave mas- começa a ficar mais quieto, o Hal começa a falar mais. Mas eu acho que eles começam a construir isso no momento em que o Hall demonstra que tá com medo. Mas também ninguém consegue, tipo, todo mundo fica do lado do Dave e meio que ninguém fica do lado do Hall, né? Tipo, Eu fico sempre do lado do Hal, eu acho que o Dave tinha que morrer mesmo, ele tava fazendo a missão, pô. Gente, Esse filme é uma grande pegadinha, vocês já estão discutindo ele sério. Para! mas gente, esse filme é sério, gente. Não, mas é Para que de- isso, Foda-se, Dave! isso é um negócio Ele é um da pau no ficção cu. científica, que toda ficção científica quase tem. Que a máquina cria consciência, a pessoa fala assim, não, eu vou ter que te matar. E você fala assim, porra, Fica com dó. você cria, não, mas assim, você cria um ser senciente, que é tipo, a busca do ser humano desde a Idade Média. E aí você fala assim, ser humano. não posso. Tanto é sanciente que ele fala quando ele tá morrendo que ele ia cantar a música que foi a primeira música que ensinaram pra ele. Não, Por que mas... você vai ensinar uma música pra um ser que você não quer que seja Não, saciente? mas eu acho
acho que você dizer que a ideia era ser desse jeito tá indo muito longe, porque a ideia era criar o computador mais inteligente do mundo, e ele até fala, ele tem a voz ajustada pra aquele jeito pra parecer mais natural pros humanos. Não, mas ele o fala que era ele pra ele ser tem... senciente. Ele tem sentimentos, ele foi programado pra sentir, pra ficar mais próximo dos... Ele foi programado pra passar a sensação de sentimento. Sabe por que vocês estão Eu não brigando? acredito que vocês estão discutindo em 2001. Vou falar minha Vocês cena. estão brigando. Vocês estão Eu vou falar brigando. minha cena. Não, caralho. Eu vou mutar quem falar por cima de mim. Olha lá, tá vendo o autoritário da pauta? O episódio do Leonardo, Léo, muta e você ele. cala sua boca. Alguém Não, não posso. o cara. O episódio é meu, mas o direito de administração é dele. Olha aí. A minha cena preferida é quando ele sai sem capacete. Porque, mano, ele tá numa estação espacial, tem bilhões de protocolo. E, mano, você não pode entrar na geladeira do McDonald's sem a roupa de frio. E você vai poder sair da estação espacial sem capacete? Ah, toma no cu. Baita É isso. comparação. Mas É muito bom a hora bem que ele absurdo. volta, que aí ele volta só segurando a respiração pra abrir a boca. Nossa, ele dá uma cabeçada no bagulho, né, velho? Imagina Ai, pra gente, gravar eu- aquilo. Deve ter sido maravilhoso. Eu vi essa cena, eu fiquei rindo tanto. Quem é que falta a cena? Falta o... ninguém. Eu não falei minha cena. Ah, Fala aí. verdade. Porque ninguém se importa. É, então. É que Não, você falou vai tanto, história. Leonardo. Já falaram? O episódio é meu, você não acabou de falar isso? Oxi. Não, é super fácil. Minha cena favorita é depois que o Dave lá tá transcendendo e ele vai se ver pela primeira vez meio envelhecido, só que ele ainda tá com a roupa de astronauta, e ele tá andando na frente de um espelho e parece que ele tá andando cagado. Porque eu tava vendo isso assim e eu tava tipo, o medo dele é porque ele tá velho ou porque ele se cagou? Olha, eu acho que se você viaja ao hiperespaço, talvez você faça cocô nas calças. Eu acho que é isso, eu acho que o choque dele não é que ele tá velho é o menor problema. Pergunta rápida, vocês preferiam passar 1 hora da vida de vocês sendo velhos ou 1 hora cagado? Não, eu vou ser 1 hora velha e eu vou voltar ao normal depois? É, 1 hora velha. cagado ou uma hora velho? Mas velho vai se cagar de qualquer zoadaço, hein? Então, Fica velho aí se caga, porque Mas tá o velho. velho tem a fralda geriátrica. Você E prefere o se cara cagar velho Ah, ou acho que novo? uma Essa é a velho, pergunta. cara. Acho que não tem nem discussão isso daí. Mano, eu ia ficar velho e eu ia em todos os bancos, mano. eu já passei 1 hora cagado, então. Se você não sabe essa história, escute o último episódio. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês preferiam que esse filme tivesse sido realmente bom ou que ele nunca tivesse existido? Que ele fosse Porque, realmente tipo, bom. Se fosse bom. realmente Do jeito bom, que está. ele daria combustível pra muita gente imbecil. Mas ele já dá. Eu É, queria. Já dá. não tem como ficar pior. É verdade. Eu queria que ele tivesse um roteiro melhor. É isso que eu queria. Eu queria que ele tivesse um roteiro. Pronto, eu queria que ele tivesse um roteiro. Mesmo Deve se seguir- fosse uma cópia descarada do Solaris, sabe? Eu preferia que eles tivessem feito um plágio do Solaris do que ter feito aquilo. Se ele Porque tivesse eles podiam lido ter o feito livro, tudo aquilo com a história do Solaris. E aí ia ficar incrível. Pronto. se fosse o... Quem que é o roteirista do Solaris? Eu. É o Nick. Por isso Eu que a não gente lembro quem que é o chamou. autor do Solaris. É o coisa. O autor do Solaris é o. Não é o próprio Tarkovsky? Não, o autor do Solaris é o coisa. É o que faz Ah, o. do Ele é livro. tipo o melhor autor de ficção científica da história. Ele fez o. Conferência lá, futurista. Deixa eu ver aqui. Ah, procurei alguém. Conferência Futurista. Nossa, esse livro é muito É, bom. é com a mulher do Kevin Spacey lá, que não lembra do Kevin Spacey, que é A Robin Robin Wright. Wright? É. Caralho, ela é muito A foda. Jenny? É, a Jenny. Não, o que você tá falando? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, calma aí, mas calma aí. Eu não tô O que vocês achando estão esse falando? filme especificamente. Eu tô achando um filme de Stanislau, 72 que não tem nada a ver. É, A ué, esse galera filme, tá procurando 72, coisas Solaris. aleatórias, eu vou fazer 72? outra pergunta. Peraí. Vocês acham que O o diretor livro- que se mete a roteirista tá fazendo cagada? Tá. Depende. Tá, porque geralmente, na prática, geralmente é só pra desculpa pra fazer o take que ele queria. Eu Na acho prática, que, assim, se o diretor fez o roteiro do filme, ele não vai dirigir e fazer roteiro. Mas a mesma pessoa pode eventualmente dirigir e fazer roteiro. Deu um nó na minha cabeça. Nossa, eu buguei também monstro. não- Buguei total, de tela azul aqui. Stanislau Lem. Tô falando faz meia hora, porra! Foda-se, eu fui olhar na minha prateleira ali. Ele foi olhar que ele confia. louco, eu fui olhar na prateleira, tem um pouco mais de respeito do que você que foi olhar no Wikipedia, seu babaca. É verdade, eu tô bem na Wikipédia mesmo. Nossa, Stanislau Lem, cara, ele é muito bom. Não tô entendendo Vou nada. continuar aqui, ó. Fala aí, Nick, aí eu encerro. Eu não tenho muita Então coisa pra foda-se, falar, Nick. não. É, Muito obrigado. esse filme, ele não faltou nada porque ele ganhou o Oscar. É isso aí. Agora então, Léo, pergunta aí pra galera se deu a volta, encerra aí e falou. E aí, bala? Continua dando a volta? Não dava volta no começo.
É verdade. E aí, Gask, o que você acha? Eu acho que esse filme não tinha que estar aqui. Eu fico puto com esse filme. Ô, Gask, todos os nossos filmes que a gente escolheu pra aniversário são uma bosta pro Gask. Aí o filme dele que foi o bom. O meu também é uma Vocês bosta, deveriam foda-se. repensar. Se a gente vai colocar agora assim, ó, no Google, 2001, vai começar a pipocar hipster aqui no Deu a Volta. Eu não quero hipster. Ambiente de hipster é ambiente de droga. Eu não quero. Se você é hipster, não ouve o Deu a Volta. Ô, Mai, e aí? O quê? Ela tava dormindo. Essa é a resposta, eu gostei da resposta. Boa. Muito bom. E aí, Nando? Não, esse filme é bom. Tá bom. Nick? Esse filme deu a volta no senso comum de gente imbecil. Bom. Desculpa, Nando. Nossa, ele acabou de... Ah, não, Não, não. ele não achou que O não. seu Tá, cu. tudo bem. Desculpa, Nando, não. Desculpa pros pais do Nando. E aí, Pedro? Quais suas opiniões agora sobre 2001? Eu vou dar uma colher de chá e vou falar que deu a volta porque eu coloquei meu sono em dia durante o filme. Nossa. Eu continuo não gostando, mas respeito o filme, quem gosta não. E é isso. É igual Jesus, né? Então é isso aí, o próximo filme a gente ainda não decidiu. Valeu, falou, até a próxima, tchau. Abraço. Tchau, pessoal. I'm sorry, Dave. I'm afraid. Fernando, como ficaria o Stitch falando isso? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Caralho, muito bom! Ô, Pedro, por que Mendigo. você não falou aí pra Sigo mesmo? É, mano. Pois é, né? Cara, oi, Pedro do futuro. Que Muito possibilidade você legal. tem agora? Manda um recado pro Pedro do futuro, vai lá. Fala alguma coisa que você não pode fazer essa semana, Pedro. Fala assim, Pedro, não compra McDonald's essa semana. Porra nenhuma, eu vou falar isso, caralho. Pedro, não leia o seu horóscopo. Não lê seu horóscopo essa semana. Isso eu já Pedro. não vou fazer também. Tô pensando em alguma coisa pra eu não fazer que eu faria. Difícil, mano, pensar assim. É porque eu quero fazer. Se desse pra eu falar com o Pedro do passado, eu ia falar pra ele não assistir 2001. Caraca, é. Ai, velho. No soco? Ô, Pedro, o que passa na sua cabeça quando a gente fala oi, Pedro? E aí você fica esperando pra começar a ter que editar e aí você percebe que tem 20 minutos de merda apenas. Não, então, Merda de tempo. eu até falei pro Gask que ele ficava preocupado no começo de começar logo porque vocês pagam por hora de gravação, né? Eu Ô, falei, olha não. aí, você tá já fudendo meu rolê de fazer eles parar de falar, mano. Aí eu falei assim, não, mano, deixa aí que eu começo a cobrar a partir de quando vocês começarem o episódio. Nossa! Não, calma, deixa eu... Ele não contou isso pra gente aí? Não, calma. Aí, Nossa! isso, vocês gravavam tipo 10, 15 minutos antes, né, do episódio. Aí no episódio seguinte que eu falei isso pro Gask veio meia hora, cara. Mano, mas ele não contou pra gente, velho. O Gask já falou pra você que nossa meta é gravar com 100 pessoas. 100 pessoas? É, porque a gente tá tipo... É o Battle Royale de podcast. Só vai sobrar um no fim. A gente vai gravar com 100 pessoas em um microfone só. E a gente vai fazer uma live no YouTube enquanto a gente grava. É o E a gente vai gangbang ficar de comentando podcast. a gravação. A gente Vai quer ser entrar o no grande- Guinness como o vai maior ser um- podcast usando o mínimo de microfone. É, e vai ser o Exato. Meta Battle Royale Podcast. Mas vocês já olharam se tem esse recorde no Guinness? Não, mas a gente Vai vai saber. fazer. Vale a pena. Só vale a pena estar no Guinness se você for Deixa eu primeiro. ver aqui. Cara, se você tentou bater um recorde do Guinness, você é um burro, um idiota. Agora, se você for o primeiro a colocar seu nome lá, você foi inteligente. Pô, tem um recorde do Guinness em Hortolândia, e não é envolvendo assalto, hein? Ô, louco, bicho. Ônibus mais rápido em estrada não asfaltada. Maior número de tiroteios dentro do mesmo ônibus. O recorde em Hortolândia é a maior quantidade de pessoas fazendo rapel numa ponte específica. Ah, é verdade. Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.